Lição 8. 23 de novembro de 2025. Emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Texto áureo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Verdade prática. Acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Leitura bíblica em classe. Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 7, Mateus capítulo 9, versículo 36, João capítulo 11, versículos 35 e 36. Filipenses capítulo 4. Versículo 4. Regozijai-vos, sempre, no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mateus capítulo 9. Versículo 36. E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. João capítulo 11. Versículo 35. Jesus chorou. Versículo 36. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Comentário. Introdução. O homem é, essencialmente, um ser pensante, afetivo, volitivo e livre. Ele pensa, sente, deseja e age. Na lição anterior estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Nesta lição abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na experiência humana e espiritual. Palavra-chave: emoções e sentimentos. Primeira parte. O homem, um ser afetivo. Primeiro ponto. Propósitos do estudo. Há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano, à luz da palavra de Deus, é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui entender primeiro, o que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos. Segundo, qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos. E terceiro, qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas? Pensar, sentir, desejar e agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo, conforme Salmos capítulo 103, versículo 1, e Marcos capítulo 12, versículo 30. Segundo ponto. Afetividade, emoções e sentimentos. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto nosso corpo quanto a alma, conforme Salmos capítulo 31, versículo 9, e também o espírito, conforme João capítulo 13, versículo 21, e Lucas capítulo 1, versículo 47. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza, criada por Deus. Podemos entender melhor assim. Primeiro, as emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. Segundo, os sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. A principal diferença é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo, conforme Mateus capítulo 26, versículo 38, Gênesis capítulo 47, versículo 9, e Romanos capítulo 9, versículo 2. Como servos de Deus,
precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos, buscando equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Terceiro ponto. Principais afetos. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas. Quando ocorrem, provocam alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 23, emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram, plena de cumplicidade, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 25. Depois do pecado, experimentaram vergonha e medo, 2 emoções negativas ou desagradáveis. Dentre as reações externas imediatas ocorreram a percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus, conforme Gênesis capítulo 3, versículos 7 a 10. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal, conforme Gênesis capítulo 3, versículos 16 a 18. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 23. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia. Quarto ponto. Inveja, ira e ódio. Em Caim também se observa a presença de emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto, um claro exemplo de reação fisiológica, conforme Gênesis capítulo 4, versículo 6. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou o irmão, conforme Gênesis capítulo 4, versículo 8. Outros sentimentos negativos, como culpa e medo, o acompanhariam por toda a vida, conforme Gênesis capítulo 4, versículos 10 a 14. Segunda parte. Emoções, experiência e controle. Primeiro ponto. Reação e decisão. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em casos assim, não constituem um pecado em si mesmas. Mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo, iraí-vos e não pequeis, em Efésios capítulo 4, versículo 26, expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios controlarem a ira e não deixarem que os dominem, tornando-se um sentimento pecaminoso. Permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados, conforme Efésios capítulo 4, versículo 27. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Em Efésios capítulo 4, versículo 31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Assim, admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins, como a ira, conforme Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 8. Dizer eu sou assim mesmo para justificar arroubos emocionais e permanecer neles é negar a eficácia da obra de Cristo, conforme Romanos capítulo 8, versículo 13, e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Segundo ponto. Emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira, de forma absoluta, seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem convive. Nabal era um personagem assim. Soberbo, mal-humorado e ingrato, conforme 1 Samuel capítulo 25, versículos 10 e 11. Sua insensatez lhe custou a vida. Conforme 1 Samuel capítulo 25, versículos 36 a 38. Um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos, conforme Provérbios capítulo 13, versículo 10, e capítulo 21, versículo 24. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e leve a transgressões, conforme Salmos capítulo 19, versículo 13. Terceiro ponto. O aspecto positivo das emoções. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios.
O medo é um exemplo. Quando sentimos esta emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para luta ou fuga. Serve, portanto, como um ativador de nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo, conforme Mateus capítulo 21, versículo 12. Muitas outras emoções o mestre expressou durante sua vida e ministério, conforme Mateus capítulo 9, versículo 36, João capítulo 11, versículos 35 e 36, e Marcos capítulo 3, versículo 5. Terceira parte. Sentimentos guardados por Deus. Primeiro ponto. A falsa autonomia humana. Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. O mercado está cheio de conteúdos sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle não somente das próprias emoções, mas também das dos outros. Não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Todavia, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres das emoções prometem. Não raro se surpreendem com seus próprios fracassos, na inglória empreitada de serem emocionalmente invencíveis, conforme Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 9. Segundo ponto. Obediência, humildade e oração. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade, no modelo de Cristo, conforme Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 8. O apóstolo exorta os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais, conforme capítulo 2, versículos 2 a 4. Quando há esta disposição interior e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrada através de orações e súplicas e um coração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. A paz de Deus guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 7. Conclusão. Não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé, sob o domínio do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 22. Revisando o conteúdo. Primeira pergunta. O que é afetividade? Resposta. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Segunda pergunta. Qual a diferença básica entre emoção e sentimento? Resposta. Primeiro, as emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. Segundo, os sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Terceira pergunta. Quais são as 6 emoções básicas? Resposta. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas. Quarta pergunta. Quais as reações fisiológicas mais comuns de uma emoção? Resposta. Coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Quinta pergunta. Como ter os sentimentos guardados por Deus? Resposta. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade, no modelo de Cristo, conforme Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 8.